Olá, dentista! Sou Marvel Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. O dentista, quando ele planeja sua carreira, normalmente ele pensa dentro das especialidades mais tradicionais da odontologia em implantodontia, prótese dentária, dentística, periodontia, harmonização facial agora e etc. Eu vejo também ele planejar dentro da carreira acadêmica, fazendo um mestrado, um doutorado e por aí vai. E também dentro da carreira pública, fazendo concursos públicos e subindo dentro da estrutura pública. Mas ele tem deixado de lado um tipo de carreira que pode ser muito interessante para o dentista, que é a carreira empresarial. E por que o dentista ele pode fazer diferença na carreira empresarial? Ora, pense comigo. Quem é o público-alvo do mercado odontológico de atendimento? É o paciente, certo? É ele que é o ator principal, é ele que é agradado por todo o mercado, né, pelas clínicas, pelos dentistas, pelos consultórios e por toda a rede que atende. E quem é que mais conhece esse público-alvo, ou seja, esse cliente, o paciente? É o próprio dentista, né? O dentista é o agente, né, o player desse mercado que está mais em íntimo contato com o paciente. É ele que conhece as suas dores, as suas necessidades, os seus sonhos, né? É ele que lida no dia a dia com o paciente. É o dentista que conhece toda a logística interna de um consultório odontológico, o que um dentista precisa para poder fazer um melhor atendimento. Ou seja, o dentista ele tem informações muito valiosas sobre o funcionamento desse negócio que podem ser traduzidas como um diferencial competitivo no mercado odontológico quando você pensa em montar uma clínica odontológica diferenciada para poder competir nesse mercado. A carreira empresarial dentro da odontologia, eu arrisco a dizer que ela pode ser considerada a carreira que tem maior possibilidade de retorno financeiro e de retorno pessoal. Por quê? Veja bem, você pode, né, sendo empresário da odontologia, você consegue fazer a sua hora ter mais de um dentista produzindo por ela. Quando você é um dentista de uma especialidade, você ganha dinheiro com a sua força de trabalho, você tem somente um dentista, ou seja, você produzindo pela sua hora de trabalho. Quando você está atuando como empresário do mercado odontológico, você pode ter diversos dentistas produzindo pela mesma hora, sem que você seja um desses dentistas que está produzindo. Ou seja, você não necessariamente precisa estar trabalhando na lida, com a mão de obra, para poder estar gerando faturamento no seu negócio. Um outro motivo pelo qual a carreira odontológica empresarial pode ser a de maior retorno. O empresário, ele é o empresário odontológico, ele é o agente do mercado que mais conhece e entende como captar paciente. Tá? Esse poder está na mão do empresário. Por quê? Não é porque ele é melhor que ninguém, não. É porque esse é o trabalho dele. Ele pensa isso todo dia, ele olha para o mercado, ele observa como é que funciona a cabeça do paciente, como é que ele faz as suas escolhas, né? Como é que o seu negócio está agradando esse paciente. Então, ele acaba, de uma certa forma, entendendo muito melhor esse paciente do que um dentista que está preocupado em atender esse paciente clinicamente, em ficar mais técnico, mais habilitado tecnicamente para atendê-lo. Né? E no final das contas, dentro do mercado, o agente, o player que tiver esse poder de captar paciente e entender melhor isso, tem muito poder dentro desse mercado. De repente, o maior poder. Tanto é que nós conseguimos ver hoje
né, a expansão das franquias odontológicas, que um dos seus maiores diferenciais é a capacidade que eles têm de captar paciente. E a gente vê muito dentista excelente tecnicamente, abrindo mão de grande parte do seu ganho por conta dessa falta de capacidade de captar pacientes. Outra grande vantagem dessa carreira empresarial é que, uma vez que você aprende a empreender, né, com o mercado odontológico, né, nessa área que é de maior domínio seu, você ganha a confiança necessária para poder empreender qualquer coisa que você queira. E o que é empreender? Empreender é a capacidade de sonhar e de realizar sonhos. Então, olha só o tamanho do poder que um dentista que começa a caminhar para a carreira empresarial e empreendedora consegue captar e adicionar ao seu conhecimento. É uma sensação maravilhosa, tá? Ele não vai ficar só preso dentro da odontologia. Um dentista técnico que vai se especializando cada vez mais, ok, ele pode construir uma carreira muito bem sucedida, ele pode valorizar cada vez mais sua mão de obra e ganhar muito dinheiro também. Só que ele está sempre preso dentro da odontologia, né? E as pessoas às vezes têm muitos sonhos que vão além da sua própria profissão. E empreendedorismo, ele é capaz de te dar esse poder e essa capacidade de conseguir sonhar e realizar seus sonhos. E por último, eu destacaria também como uma grande vantagem da carreira empresarial dentro da odontologia, porque é a carreira que permite que o dentista se aposente da forma mais rápida possível. E por que eu digo isso? O dentista técnico, o que investe cada vez mais em especializações, em ficar muito bom no seu trabalho, todo esse investimento e valorização está em cima da sua mão de obra. Ou seja, da sua força de trabalho. Ele vai valorizando a sua hora, mas ele sempre vai ter que trabalhar para ter o retorno desse investimento. O dentista empresário, ele investe em cima das estruturas que ele conseguiu criar que trabalhem sozinho. Ele vai montando diversas estruturas para trabalhar sozinho para ele e depois de um tempo ele pode vender essas estruturas e ter um retorno muito maior desse seu capital e poder partir para outros investimentos ou até mesmo se aposentar. O dentista que é técnico, que investiu na sua capacidade de produzir, como é que ele vai poder vender isso? Né? Se isso só tem valor quando ele efetivamente trabalha. Então ele acaba ficando dependente de planos de previdência privada ou de outros investimentos advindos da sua força de trabalho para conseguir se aposentar. Diferente do dentista empresário que monta estruturas, né, e valoriza essas estruturas e depois pode vender e ter o retorno do seu capital e conseguir mudar o rumo da sua carreira, ou se aposentar, ou fazer o que ele bem entender no momento. Bom, então, vamos pensar aqui. A carreira empresarial seria indicado para todo e qualquer dentista? Em teoria, sim, mas sempre tem aqueles tipos de dentista que se encaixariam melhor com a carreira empresarial. Né? Um dentista que é muito apaixonado pela profissão, como tem diversos, né? Que sente a falta e a necessidade da clínica diária, que gosta realmente de atender o paciente e de melhorar cada vez mais. Normalmente a carreira empresarial não vai ser muito atraente para esse dentista, porque a carreira empresarial ela exige um esforço, exige uma dedicação que ele não vai estar disposto a fazer. Porque a motivação dele, o esforço dele, ele está pensando em investir na sua melhoria técnica, né? Em ele ser um melhor dentista. Tá? Então eu elencaria aqui basicamente 6 tipos de profissionais que poderiam estar bem indicados para a carreira empresarial dentro da odontologia. O primeiro seria aquele dentista que não consegue encontrar a sua especialidade de preferência. Né? Tem dentista que vai trabalhando a vida toda, experimenta diversas especialidades, só que ele não consegue identificar qual especialidade que ele gostaria de se dedicar e de investir a sua carreira. E aí ele se sente um pouco perdido em relação a isso. Ele acaba escolhendo a menos pior. Né? Então, para esse dentista, eu indicaria
ele prestar atenção na carreira empresarial, porque pode estar aí dentro a grande motivação que ele está procurando para desenvolver a sua carreira. O segundo tipo de profissional que eu indicaria para a carreira empresarial odontológica é o dentista que não gosta de atender. E existe bastante dentista que não gosta de atender. Veja bem, o dentista normalmente, em sua maioria, ele escolhe a sua profissão muito cedo, muito novo, e não tem muita noção do que vai ser essa sua profissão. E às vezes no decorrer do desenvolvimento da profissão, ele percebe que ele não tem muita afinidade com atendimento clínico e não gosta muito de atender. Afinal de contas, o atendimento clínico odontológico é algo que realmente precisa gostar para poder fazer legal, para fazer direito e construir uma carreira ali dentro. Porque é um trabalho que desgasta muito fisicamente, você trabalha muito minucioso, você trabalha dentro da boca, que é um ambiente pequeno, no dente, que é menor ainda, e muitas vezes dentro do dente, que é menor ainda. Então você tem que ter paciência, destreza, se interessar por aquilo, né? E é um paciente atrás do outro, são pessoas, você lidando com pessoas todos os dias, com diferentes tipos de expectativas, né? E com diversos materiais para lidar. Então, às vezes o dentista, ele se formou, ele não se identifica muito e fica um pouco perdido em o que fazer da carreira. Não, mas eu já escolhi ser dentista, agora essa é a minha profissão, e vai tocando a profissão assim. Então, muitas vezes, um dentista que se encontra nessa situação com a carreira empacada por conta disso, ele pode se descobrir na área empresarial, né? E desenvolver uma carreira de muito sucesso dentro da área empresarial, aproveitando toda aquela experiência que ele teve atendendo clinicamente, que não vai se perder, vai ser muito útil para ele como empresário. Um terceiro tipo de profissional que eu indico fortemente para a carreira empresarial é aquele dentista que não se incomoda em atender, ele até gosta, não é apaixonado pelo atendimento, mas ele gosta, ele atende numa boa, faz o seu trabalho, ganha o seu dinheiro, só que ele percebe que o seu trabalho ele é bom, bem feito, mas ele é mediano. Ele fica sempre ali na média, ele não é nada extraordinário. E ele não sente aquela motivação forte para ser um profissional muito diferenciado no mercado, né? E principalmente hoje, atualmente, que o mercado está muito competitivo, então você tem que ser melhor ainda tecnicamente, né, do que antigamente. E ele sente que não tem essa motivação para chegar nesse nível de trabalho. E ele está ali um pouco insatisfeito com essa estagnação da carreira dele por conta disso. Então, para esse dentista, ele pode acabar encontrando a motivação necessária e primordial para o desenvolvimento da carreira dele dentro da área empresarial, onde ele definitivamente pode pegar toda essa experiência que ele teve de atendimento, né, para poder lidar com o paciente, para poder lidar com a equipe de dentistas ou com a logística interna e fazer um excelente trabalho sendo muito bem sucedido na carreira empresarial. Um quarto tipo de profissional que eu indico fortemente para essa área para essa carreira de empresarial odontológica é o dentista com espírito empreendedor. E tem muitos, né? A pessoa que tem o espírito empreendedor ficar dentro do consultório trancado, atendendo paciente um após o outro, é muito agoniante. Ele precisa expandir, ele precisa ter novas ideias, ele precisa lidar com mais pessoas, ele precisa fazer mais acontecer. Então ele pode estar ali dentro sem nem entender porque ele está frustrado ali dentro da profissão, mas ele está ali preso com aquilo. Então a carreira empresarial vai ser como se fosse libertadora para um dentista nessas condições. É um dentista com esse espírito empreendedor. O quinto tipo de profissional que é muito bem indicado para a carreira empresarial odontológica é uma pessoa que tenha, não necessariamente dentista essa pessoa, né, mas que tenha uma ligação com alguém da odontologia, né, com algum dentista, ou com a própria odontologia. Então, exemplo, uma pessoa que seja casada com um dentista, por exemplo, né, ele pode ter uma mulher que pode ter um marido que é dentista e atende os pacientes, e ela pode estar ali olhando que ele
consultório sendo levado, né, não como uma empresa, mas como um consultório, e ela pode olhar e ver, eu posso transformar esse consultório numa clínica, eu posso me juntar com o meu marido ali e fazer o papel empresarial e transformar isso numa empresa que fature mais e que tenha muito mais possibilidade de rendimento. Né? Isso é muito indicado, né? Porque essa pessoa ela vai estar intimamente ligada com alguém que tem informações muito valiosas sobre o mercado odontológico, sobre o paciente, então vai ser uma junção perfeita para se criar uma estrutura bem competitiva. E outros profissionais que estejam ligados à odontologia, como por exemplo um técnico de equipamentos, né? Eu vou aproveitar aqui para contar uma pequena história para vocês. Eu conheci 2 técnicos de equipamentos odontológicos que trabalharam por muito tempo com dentistas, foram juntando seu dinheiro e montaram a primeira clínica. Deu muito certo, eles montaram a segunda, a terceira e hoje estão com 4 clínicas, equipe de dentistas trabalhando e funcionando muito bem. Por quê? Porque eles eram do ramo, eles conheciam, eles tinham intimidade com os termos da odontologia, com o que é envolvido na odontologia, conhecia bem o dentista, conhecia como é que funcionava a logística de atendimento, né, por estar muito tempo envolvido naquilo. Então esse conhecimento, esse know-how acabou se traduzindo em um diferencial competitivo e eles conseguiram montar uma estrutura competitiva e estão agora arrebentando no mercado. Tá? E um último tipo de profissional que eu acho muito bem indicado para a carreira empresarial é aquele dentista que se encontra, que tem o seu próprio consultório odontológico, né, e se encontra estagnado na profissão. Né? Ele está ali, já fez as suas especializações, já tem a sua clientela, né, e não passa daquilo. Né? Ele sente que conseguiu ter uma vida estável, mas ele quer mais e não passa daquilo. Então, a carreira empresarial pode dar uma injeção de ânimo a mais nessa pessoa, a ponto de ele transformar agora essa estrutura dele, desse consultório, né, com os pacientes, aproveitando os pacientes dele, e transformar numa clínica odontológica, numa empresa, e de repente replicar o modelo e virar uma rede de franquias, ou seja lá o que ele bem entender. Tá? Então são esses os tipos os principais que eu acho que são bem indicados para a carreira empresarial odontológica. Mas por onde começar? Tá? Vamos dizer que alguém aqui tenha se interessado pela carreira empresarial odontológica, né, está motivado, mas não sabe por onde começar. Né? Por onde que se começa? Bom, em primeiro lugar, o primeiro de tudo, é buscar educação empreendedora. Tá? Essa educação empreendedora você pode buscar através de cursos, através de livros, através da internet, com informações, lendo, vendo programas sobre empreendedorismo, ou seja, se educando em termos de empreendedorismo, aprendendo os termos, aprendendo o raciocínio empreendedor, né, e empresarial, para que consiga, inclusive, começar a ver oportunidades no mercado. É bom entender uma coisa, o dentista técnico, ele passa 4 anos e meio, ou às vezes 5 anos na faculdade, aprendendo a realizar uma atividade técnica. Né? Então a visão do dentista acaba sendo muito técnica e muito restrita àquela atividade. E ele vai para o mercado e continua fazendo a mesma atividade técnica. Então muitas vezes ele não consegue enxergar oportunidades e o que está acontecendo no mercado para poder traduzir isso em oportunidade e montar uma estrutura competitiva. Então a primeira coisa que o dentista precisa fazer é desconstruir esse modelo e reconstruir, né, ou construir um novo modelo mental de visão empreendedora, né, de visão de negócios, de visão empresarial, de como funciona o negócio, como ele pode crescer. Muita gente pensa que só pode ser empreendedor aquele que nasce com isso. Isso não é verdade. O que nasce com isso, ele tem mais facilidade, mas pode-se muito bem aprender a ter essa visão empreendedora.
mesmo que você tenha passado uma boa parte da vida tendo uma visão mais técnica, mais restrita. Tá? Então o primeiro passo é buscar a educação empreendedora. Tá? O segundo passo é buscar experiências de trabalho na área empresarial odontológica. Tá? E onde é que você pode buscar essas experiências de trabalho? Bom, você pode buscar, se você tem um consultório, você pode buscar dentro do seu próprio consultório, começando a executar algumas pequenas mudanças a nível empresarial, né, que você vai ter aprendido dentro da sua educação empreendedora, dentro da sua educação empresarial. Você pode começar a aplicar algumas pequenas mudanças dentro do seu próprio consultório. Se você não tem consultório ainda, você pode buscar oportunidades dentro das empresas odontológicas que já estão bem organizadas no mercado, como por exemplo as franquias odontológicas. Muitas franquias, elas têm gerentes, administradores tomando conta delas, que não são dentistas na maioria das vezes. E eu já tive clínica, eu posso te afirmar, você ter um administrador ou um gerente que é dentista é muito melhor. É um diferencial competitivo bastante importante, porque para poder lidar com dentistas da equipe, para poder lidar com pacientes, se você já tem essa experiência prévia, facilita muito na hora de buscar soluções rápidas que não constam nos livros e não constam na educação empreendedora. Vai muito da experiência da pessoa. Então, você já buscando uma vez que você já buscou essa educação empreendedora e está motivado para isso, você pode muito bem aproveitar essas estruturas que já estão bem organizadas empresarialmente e buscar uma oportunidade lá e aprender na prática mais sobre como ser um empresário odontológico. Uma outra forma de buscar uma experiência de trabalho na área empresarial odontológica, se você não tem um consultório ou clínica própria, é buscando colegas ou amigos que você conheça que tem um consultório odontológico e que está passando por certa dificuldade. Ele vai precisar de ajuda. Tá? E o que não falta é isso. Está cheio de consultório odontológico com horário vazio e o dentista sem saber o que fazer. Então, una-se a esse dentista e proponha ajudá-lo. Né? E você pode fazer algum esquema de remuneração mediante o aumento de faturamento que você der na estrutura dele, pegar uma parte disso, então não vai custar nada para ele, então ele não vai negar fazer isso, afinal de contas ele está precisando de ajuda, certo? Então existem N maneiras de você conseguir colocar em prática essa educação empreendedora que você buscou na área empresarial odontológica, porque é algo que está com muita necessidade no mercado hoje, né? Diante da quantidade de dentistas que tem hoje no mercado com a agenda vazia. Então, oportunidade não vai faltar para poder colocar em prática isso. Bom, agora que você já teve a sua educação empreendedora e empresarial e já buscou uma experiência empresarial, ou seja, já colocou na prática o conhecimento empreendedor que você buscou, está na hora de ter uma atitude empreendedora. Ou seja, está na hora de montar uma clínica odontológica. Tá? Para você começar, né, como primeiro negócio, eu aconselho que você comece com um sócio, tá? E de preferência um sócio dentista. Por quê? Você abrir uma empresa é algo que demanda muita energia, né, e muito empenho, porque não é fácil. Tá? Então, quando você tem alguém para poder dividir a responsabilidade, para poder pensar junto o seu negócio, afinal de contas, duas cabeças pensam melhor que uma, é mais fácil e é mais motivador você ver aquele seu projeto realmente funcionando e fazendo acontecer. Tá? E por que um sócio dentista? Você pode formar uma parceria muito interessante com um sócio dentista. Um dentista clínico que goste de atender clinicamente, que goste da odontologia, de praticar odontologia, ele não vai ter motivação nem tempo para poder se dedicar à gestão do seu próprio consultório, do seu negócio. Né? Ele vai acabar tocando como a maioria dos dentistas toca e vai tendo a sua carreira também limitada por conta disso.
Tá? Então uma união entre vocês dois pode ser algo muito interessante para os dois, porque enquanto um toma conta da área clínica, né, e atende os pacientes, o outro toma conta da gestão do negócio, né, da clínica, fazendo algo de benefício para os dois. Uma outra vantagem de você ter um sócio dentista é que você já tem garantido um dentista na sua equipe. Se você nunca lidou com uma equipe de dentistas, então saiba que não é fácil de lidar e muitas vezes você pode ficar sem dentista por não ter experiência nessa área. E a pior coisa que pode acontecer no seu negócio é você ter paciente para atender e não ter dentista para atender esse paciente. Então, com um sócio dentista, você está garantido, você tem pelo menos um dentista ali garantido que vai dar o sangue pela empresa e que vai estar lá para atender esse paciente caso ocorra algum imprevisto com a equipe, né, de dentistas. Uma outra grande vantagem é que esse dentista ele já pode ter uma clientela para iniciar o negócio de vocês. Né? E também é mais fácil de fidelizar os pacientes, porque ele é dono do negócio, ele vai se empenhar mais, né, em atender melhor os pacientes, então vai ter uma facilidade maior de conseguir agradar esse paciente, de fidelizá-lo e formar uma carteira de pacientes que sejam só de vocês, tá? Do que às vezes você não ter muita experiência com equipe e passar por problemas como parte do dentista da equipe conquistar aquele paciente, e na hora que ele sai ele leva os pacientes, aí você fica refém dessa situação, que exige ter um pouquinho mais de experiência para poder lidar com esse tipo de coisa. Tá? Eu aconselho fortemente também, como primeiro empreendimento, caso você se una com um sócio dentista, de ter já uma clínica com 2 consultórios. Tá? Então, num consultório, esse sócio dentista atende, e o outro consultório você vai tocar, você vai gerir com a equipe de dentistas. Assim fica um faturamento mais interessante para que os dois sócios ganhem dinheiro. Tá? Afinal de contas, a carreira empresarial é uma especialidade odontológica. Então, se o seu sócio, por exemplo, é especialista em periodontia, ele faz periodontia num consultório e o outro consultório você pratica a sua odontologia empresarial. Se você montar com esse sócio dentista uma clínica que tem apenas um consultório, vai ser muito pouca a capacidade de faturamento que gere um lucro bom para os dois sócios. E uma das coisas que mais é motivo de discórdia, né, entre sócios é quando falta dinheiro. Então, dessa maneira, vai ficar um consultório só, a maior parte do tempo esse teu sócio dentista produzindo, ele vai se sentir mais dono da clínica que você como empresário, e vai acabar não dando certo. Tá? Então, no mínimo 2 consultórios para poder gerar um faturamento interessante, para que os dois possam ganhar dinheiro e se motivar para continuar crescendo a estrutura, crescendo o negócio e poder desenvolver uma carreira muito bem sucedida dentro da área empresarial da odontologia. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre a carreira empresarial odontológica. Espero que tenha esclarecido que as suas ideias em relação a esse tipo de carreira. Tenha coragem, tá? Caso você se sinta balançado por essa carreira, tenha coragem, porque ela é completamente possível e sim, é a carreira que dá mais retorno dentro da odontologia. E além disso, além do retorno financeiro que ela pode dar, porque você pode criar várias estruturas funcionando para você, né? Não só uma estrutura, uma clínica, pode criar várias clínicas, todas trabalhando para você. O empreendedorismo, ele ensina você a realizar sonhos. Você vai ter a capacidade de sonhar e realizar sonhos em qualquer área, tá? E isso é impagável. Melhor sensação que alguém pode ter. Certo? Bom, então desejo muito sucesso para você, uma agenda cheia de pacientes e encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.